Regressamos com o comentário político, esta noite no Now, com Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Felicidade Vital, do Chega, e Alinol de Bovinck. Felicidade Vital, o que é que levou o Governo a contrariar aquilo que fomos vendo nas televisões, os piquetes de greve, também nos setores, sobretudo do Estado, que estavam parados? Foi ou não rotundo do país à reforma laboral? Bem, antes de mais cumprimentar a Joana, a Aline e o Pedro, cumprimentar também as pessoas que estão lá em casa. Esta questão dos números e das percentagens, quando existe uma greve, é sempre um pouco, digamos que não poderíamos confiar muito nestes números. Porque os números da greve são dados... Em que números? Dos dois lados? Dos dois lados. O sindicato diz que são 90%, o Governo vem dizer que é entre 1% e 10%, que é uma coisa que também é espantosa. Como é que o Governo vem dizer que a adesão à greve foi entre 1% e 10%? Portanto, temos aqui uma margem de erro enorme, portanto, que não se entende. A greve normalmente tem um grande efeito por quando atinge o setor dos transportes. Os transportes são, de facto, o ponto-chave nestas greves. Porque se os transportes estão paralisados, as pessoas não conseguem chegar ao trabalho. E não trabalham as que querem, de facto, fazer greve por convicção e as que não conseguem chegar ao seu local de trabalho. Agora, mais importante que isto tudo, é importante dizer que tudo isto poderia ser evitado se o Governo não tivesse a atitude de arrogância que teve desde o início deste processo. Nós começámos a conversar, a discutir este processo em junho e julho. O Governo, nessa altura, entrou a matar, permitam-me a expressão, com a questão da amamentação, com a questão do luto estacional, com todas as outras questões que agora até parece que vem recuar nelas. Houve propostas que foram retiradas, já na negociação. Portanto, o Governo, se nessa altura tivesse tido uma atitude humilde, se tivesse conversado com os partidos, se tivesse conversado connosco, com o Chega, porque também é importante dizer aqui que não houve uma única tentativa de negociação connosco. Portanto, o Governo, se nessa altura o tivesse feito, poderíamos talvez ter chegado a um ponto diferente do que estamos hoje. Porque os trabalhadores e as pessoas, nós compreendemos porque é que aderiram à greve. Porque, de facto, a percepção que têm, agora a percepção é uma palavra que está na moda, a percepção que têm é que, de facto, este pacote laboral lhe vai retirar regalias. E o Governo deveria, sim, ter ido no sentido da modernidade da lei laboral e foi no sentido da via verde para os despedimentos. E, portanto, é natural que as pessoas estejam descontentes e é natural que as pessoas tenham alguma aversão a esta mudança na lei do trabalho. Na parte dos sindicatos, também nós reunimos com o GT. A UGT também não colocou em cima da mesa as suas propostas, portanto também não vi da parte deles uma intenção clara em negociar, já nem falo da CGTP, porque esses é logo não e não, nem sequer se sentam à mesa das negociações. Mas as centrais sindicais acusam o Governo precisamente o contrário, de não terem avançado em negociações por culpa da falta de vontade negocial do Governo. Pois, mas o que é facto, eu estou a falar da nossa experiência e a reunião que tivemos com o GT foi-lhe pedido as propostas e, de facto, eles não avançaram nessa área, porque dá a impressão que a UGT está preocupada que a CGTP o ultrapasse, o que me parece que é um erro, e está preocupada com o PS, porque nós sabemos que tanto a UGT como a CGTP são completamente maniatadas pelos partidos, que isso é um dos problemas que temos na nossa sociedade. As centrais sindicais representam 7,3% dos trabalhadores, ou têm 7,3% dos trabalhadores sindicalizados. No limite, as greves teriam 7,3% de trabalhadores a fazer greve. Claro, sabemos que não é isso, sabemos que não é isso, que é muito mais. Exatamente. Sabemos que há muitos trabalhadores que não são sindicalizados e que aderiram, pelas razões que eu disse há bocado. E, portanto, esta questão dos números é toda um bocadinho, não nos dá grande informação sobre o que de facto aconteceu. E para já os números
não são fiáveis. O que sabemos é que os transportes estiveram de facto parados e que as pessoas não conseguiram chegar ao local de trabalho. E a felicidade está contra este pacote laboral. Eu só gostaria de corrigir aqui uma pequena frase que a Joana disse, quando diz que o André Ventura, no início, que estava contra a greve. Nós fomos os primeiros, em junho, a traçarmos linhas vermelhas a este pacote laboral. Mas o Chega não se mostrou à partida disponível para poder aprovar este pacote com o Governo? Não, o Chega o que disse sempre é que nos teríamos que sentar à mesa das negociações, porque até hoje já tínhamos a esperança, duas vezes à Rita Matias, até hoje não sei o que é que pensam sobre o Banco de Horas. Tínhamos esperança. São contra ou a favor do Banco de Horas individual. Mas eu já lhe digo o que é que pensamos sobre o Banco de Horas. Ainda não conseguimos a resposta. Nós, desde o início, que tivemos a mesma posição, que é a posição que temos hoje. A lei do trabalho precisa de alterações. O trabalho hoje não é igual ao trabalho há 20, 30 anos. E quem trabalhou há 20, 30 anos, como eu, sabe que as diferenças são enormes. Disseram isso para apoiar o pacote laboral. Não, Joana. E agora que perceberam que a maioria rejeita... Nós dissemos desde o início que havia linhas vermelhas, entre elas a amamentação, o luto estacional, o luto de perda estacional, as que caíram, lá está, as que caíram. Mas elas já caíram e a greve foi agora. Sim, eu sei, porque também as centrais sindicais marcaram a greve e não se mostraram minimamente interessadas em negociar. É marcar a greve para um anteprojeto e depois então vamos negociar. Vamos ver a força que temos. E depois vamos negociar. Banco de horas individual, não posso aceitar que diga não tire tanto, tire-me só um bocadinho. Não posso aceitar que diga que nós no início que estivemos ao lado deste pacote laboral, porque isso não corresponde à verdade. Desde o início que sempre dissemos que este pacote laboral poderia ter algum interesse, mas teria que ser negociado e colocámos linhas vermelhas claras, claríssimas, desde o início. Eu gosto de atividade vital. O que é que ainda pode sair destas negociações depois de um dia de greve? Bem, eu antes disso gostaria de me referir um pouco ao que aconteceu hoje nas escadas da Assembleia da República, porque de facto todos nós fomos apanhados de surpresa por um conjunto de rufias, de desordeiros, que agora se denominam ativistas. Parece que temos uma nova profissão no nosso país, que são os ativistas, e que de facto vão para ali incendiar, vão destruir o património nacional. E o que me fez mais impressão no meio disto tudo foi que a polícia estava nas escadarias e não pode fazer nada, não pode sequer aproximar-se. E isso, de facto, deixa-me completamente... Mas a polícia acabou por aproximar-se. Aproximou-se, mas eles continuaram deteve 6 dos mas eles manifestantes. continuaram a incendiar, continuaram a atirar com coisas e, portanto, em que país é que nós vivemos? Mas, posto isto, queria só também dizer ali à Joana, em relação às horas extraordinárias, que nós nos Chega, somos os primeiros a dizer que queremos valorizar quem trabalha. E queremos valorizar quem trabalha por turnos, é uma das nossas propostas, é valorizar quem... Não se esteja a rir, Joana, porque é verdade. Estou porque vieram atrás do Bloco de Esquerda, o que é bom. Podem aprovar a nossa proposta sobre os turnos. Eu estou a trabalhar neste projeto desde junho, e desde junho que são estas as nossas propostas. Portanto, nós propomos valorizar quem trabalha. Valorizamos quem trabalha mais e queremos também valorizar as pessoas que trabalham por turnos. Não é verdade, Joana? E não diga que nós copiamos as vossas propostas. O Bloco de Esquerda fez disso uma das suas principais propostas da campanha eleitoral. Mas também está no nosso programa eleitoral, muitas destas coisas. Não, foi uma das principais. É assim, a defesa dos trabalhadores não é um exclusivo da esquerda. Aqui é o Banco de Horas, está certo. Eu já sei que no passado a direita não queria saber dos trabalhadores e apenas se preocupava com os empregadores. Agora, não. O Chega chegou para defender também os trabalhadores. A questão é, e deixou de ser um exclusivo vosso. Deixou de ser um exclusivo vosso. Quanto ao Banco de Horas, neste momento há o grupal. O Governo propõe o individual. O Banco de Horas, para mim, só faz sentido se for um acordo claro entre o trabalhador... Isso é a proposta do Governo. Entre o trabalhador e o... Mas eu vou-lhe explicar porquê. Só faz sentido se for um acordo claro entre o trabalhador e o empregador. Porquê? Porque hoje em dia, Joana sabe melhor do que eu, porque é mais jovem do que eu, os jovens hoje em dia não querem trabalhar em horários fixos das 9 às 5. Os jovens hoje em dia querem trabalhar num horário que lhe permita ter vida pessoal. O
O que está errado neste momento? O que está errado neste momento é que as pessoas fazem horas para o banco de horas e depois não as deixam gozar essas horas. E as pessoas fazem horas que ficam em banco de horas e nunca conseguem gozar essas horas. Não são pagas e não são gozadas. Se houver a possibilidade de um trabalhador poder, numa fase em que a empresa precisa trabalhar mais e depois poder utilizar essas horas em momentos em que precisa para a sua vida pessoal, eu não vejo, e tenho falado com muitos trabalhadores que não veem mal nenhum nesta situação, desde que tenhamos um acordo entre o trabalhador e o empregador. Ou seja, isto que fique bem claro, desde que não sejam obrigados. Isto é um dos pontos. Outro ponto que eu gostaria de também referir é a questão da perversão que existe nesta greve em relação aos transportes. É engraçado que... Como assim, perversão em relação aos transportes? Quando os transportes param, os únicos prejudicados são mesmo a população. Porque a empresa, a entidade patronal não é prejudicada. Pelo contrário, até é beneficiada. As pessoas já pagaram os seus passes e não têm o serviço para o qual pagaram. E isso é uma questão que deveríamos colocar na ordem do dia, se assim quiserem. E como dizer. É que o podemos colocar? As pessoas têm que ser compensadas por um serviço que já pagaram e que não vão poder utilizar nesse dia. E teremos que começar a falar nesta questão também. Concorda, Joana? Bom, se houver um acidente na linha e um comboio não puder andar... Sim, mas um acidente é um comboio, não é? Eu acho que 2 as dias, greves... porque os comboios pararam ontem. Houve comboios que já foram suprimidos ontem. O que é que eu quero dizer? Esquerdo, pela felicidade. Bem, hoje tivemos mais um debate com André Ventura e Jorge Pinto em confronto. Ainda temos mais alguns frente a frente, ainda neste mês de dezembro. Qual foi para si o confronto verbal, como é óbvio, desta série que mais aprendeu à televisão? É assim, os debates com o André Ventura prendem-me sempre à televisão. Imagino Aliás, que sim. Os outros debates, não só porque eu sou do Chega, mas porque de facto são debates vivos e que prendem mas deve o ter acompanhado outros também. Também acompanhei outros. E os outros de facto são, como é que eu hei de dizer, murchos. São debates em que não existe confronto, em que os candidatos estão ali, alguns deles, às vezes até elogiarem-se um ao outro, e de facto André Ventura traz, como trouxe à política e como traz agora aos candidatos da Assembleia, aos candidatos da República, da Presidência da República, traz de facto uma vivacidade e coloca o que é mais importante do que isso. Uma vivacidade excessiva, às ou vezes, não? Eu não considero excessiva, porque normalmente ele só utiliza essa vivacidade mais viva, se me permitem a repetição, quando é provocado, porque se seguiu o debate com o presidente da Figueira da Foz, o Pedro Santana Lopes, verificou que foi um debate completamente diferente dos outros. Não foi propriamente um debate, foi mais Sim, mas foi uma entrevista. Foi uma conversa do Pedro Santana Lopes. Também tivemos outras entrevistas muito agressivas, digamos. Só para terminar, o que eu estava a dizer é que é muito importante que exista neste momento um candidato como André Ventura que tenha coragem de colocar em cima da mesa o que pensa realmente. E ele diz isso muitas vezes. Eu não estou a dizer isto para angariar votos. Quem vota em mim não vai votar ao engano. Quem vota em mim sabe que eu defendo isto e isto e isto. Os outros candidatos, o que vemos é que andam um bocadinho ali a navegar de acordo com o que pensam que é a opinião pública. E essa é a grande diferença entre André Ventura e os outros candidatos, e é a grande diferença que se nota nos debates. Mesmo os candidatos mais à esquerda? Mesmo os candidatos mais à esquerda, muitas vezes também estão ali, é claro que defendem as posições deles com um pouco mais de vigor, de forma mais convicta do que os do centro, digamos, que na verdade eles são praticamente os três iguais, os do centro. Mas de facto a grande importância de André Ventura existir nestas eleições é exatamente essa. Aline, Joana, felicidade. Obrigado às três. Obrigada, boa noite.